Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Lembrando que eu também estou produzindo alguns conteúdos extras lá na rede vizinha que começa com tique e termina com toque, então já deixa aqui nos comentários a sua história sobrenatural, bizarra ou aterrorizante que aconteceu com você para eu contar por lá e também, não deixe de me acompanhar por lá para você ficar de olho e ver quando a sua história sair. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Cody Alan Ligabukov era um jovem que tinha 20 anos na época do caso e cresceu na zona rural de Columbia, no Canadá, com a sua família. A família do Cody era muito bem estabelecida financeiramente, ele cresceu em um lar muito amoroso e muito carinhoso, ele se dava bem com todos os membros da sua família e ele nunca presenciou nenhuma situação ali de abuso ou violência na sua família ao longo da sua vida. O Cody sempre teve também uma excelente educação, ele tirava notas muito boas no colégio e ele era um jovem bastante popular que tinha muitos amigos, era considerado extremamente simpático e divertido, também gostava muito de praticar esportes e competia no time de hóquei no gelo do seu colégio. Em 2008, o Cody terminou o ensino médio, conseguiu um emprego como mecânico em uma concessionária e se mudou para a cidade de Prince George, onde passou a morar com 3 amigas de infância. O Cody era visto por todos como um jovem que tinha muitos sonhos e muitas coisas para realizar pela frente. Ele era um menino super simpático e sociável, como eu disse, e praticamente nenhuma pessoa tinha nada para reclamar sobre o Cody. Porém, a partir de novembro de 2010, tudo isso mudou. No dia 27 de novembro daquele ano, o Cody foi visto por um policial saindo de uma região de mata que ficava na beira de uma estrada em alta velocidade. O policial em questão era o Aaron Keller e ele estava fazendo uma ronda ali por aquela região e ele já estava atento porque aquela estrada, além de ser uma região onde era proibido a caça, mas mesmo assim várias pessoas iam caçar na região, ainda era conhecida também como a estrada Highway of Tears, que significa Estrada das Lágrimas. Isso porque a estrada era muito famosa devido ao grande número de mulheres que desapareciam por lá. O Aaron, então, como estava sozinho na viatura, resolveu seguir o Cody por um certo período, cerca de 10 minutos, e chamou alguns reforços para ajudar ele na abordagem. Quando esses reforços chegaram então, todos eles foram até o Cody, fizeram sinal para ele encostar o carro, ele rapidamente encostou e antes mesmo que os policiais dissessem qualquer coisa, o Cody já estava com os seus documentos, dele e também do veículo em mãos para entregar aos policiais. O policial achou estranho toda essa situação, do Cody, já como se ele estivesse com pressa ou talvez nervoso, e além disso também ele estranhou o fato de o Cody estar usando uma bermuda, sendo que naquele dia estava muito frio com temperaturas abaixo de 0 graus. Além disso, o Cody também tinha manchas de sangue em seu rosto, pernas e também na parte traseira de seu carro. Os policiais então questionaram ele sobre aquele sangue e ele disse que ele estava caçando cervos ali na região e que tinha espancado um até a morte e por isso ele estava sujo com aquele sangue. O policial Aaron então decidiu revistar a caminhonete do Cody e nesse momento ele encontrou uma chave de fenda também suja de sangue ali na parte de trás da caminhonete, além também de uma mochila e um cartão de plano de saúde infantil no nome de Lauren Doll Leslie. O Cody então acabou sendo preso e levado para a delegacia sob a lei da vida selvagem no Canadá, já que ele mesmo tinha confessado que estava caçando cervos em uma região em que a caça era proibida.
A perícia então foi acionada para investigar aquele local onde ele foi encontrado. Eles refizeram o caminho dos pneus da caminhonete do Cold e eles chegaram então até o local onde eles encontraram o corpo da Lauren, uma jovem de 15 anos que era a dona daquele cartão de plano de saúde infantil que foi encontrado na caminhonete do Cold. A Lauren estava sem vida e ela tinha sido esfaqueada várias vezes, além também de ter marcas de espancamento em seu rosto. Inicialmente, como eu disse, o Cold tinha dito para os policiais que ele estava sujo com o sangue porque ele tinha espancado aquele cervo até a morte, e ele disse isso tudo, com muita frieza, até mesmo com um ar de brincadeira ali com os policiais. Porém, quando ele foi confrontado com aquela informação de que eles tinham encontrado o corpo da Lauren, o Cold mudou completamente a sua versão dos fatos. Segundo ele, de fato, ele estava caçando cervos ali aquela noite, quando ele de repente acabou se deparando com o corpo da Lauren ali, já sem vida. Ele disse que ele ficou extremamente nervoso com toda aquela situação e sem saber o que fazer, então ele simplesmente resolveu ir embora do lugar sem denunciar nada para a polícia, mas antes disso ele acabou roubando os pertences da Lauren. Isso não fazia o menor sentido, porque a menina não tinha nada de valor, apenas alguns pertences ali, pessoais dela, como aquele cartão que foi encontrado no carro do Cold. Mais uma vez também o Cold foi confrontado porque os policiais perceberam mais uma vez que ele estava mentindo, já que foi encontrada aquela chave de fenda no carro dele suja de sangue e aquele sangue foi testado e era completamente compatível com o sangue da Lauren. Sendo assim, então, a partir daí, como não tinha mais como negar, o Cold acabou confessando que tinha tirado a vida da Lauren, mas disse que não era sua intenção e que tudo tinha sido um acidente. Ele disse que tinha conhecido a Lauren meses atrás através de uma rede social canadense. Desde então, eles vinham conversando e se aproximando, então eles começaram a ter encontros onde eles tinham relações sexuais consensuais. Naquela noite, então, ele disse que eles estavam em um encontro naquele local, sendo que era um local completamente afastado, no meio do mato e no meio da neve, mas ele disse que eles estavam ali juntos, começaram a ter relações sexuais consensuais, porém, do nada, a Lauren começou a ter um surto, onde ela começou a gritar e se debater. Ele disse que ficou desesperado com a situação e bateu nela 2 vezes em seu rosto para ver se conseguia tirar ela daquele momento de surto. Ele disse que isso não deu certo, pelo contrário, a Lauren acabou perdendo a consciência, então ele, muito assustado com medo de ter tirado a vida dela, resolveu fugir do local. Mais uma vez, essa versão apresentada pelo Cold não fazia o menor sentido, isso porque, além de ter sido espancada várias vezes, muito mais do que apenas 2 vezes, a Lauren também tinha todos aqueles golpes de faca, e isso não condizia, é claro, com essa versão apresentada pelo Cold. Além disso, os policiais conseguiram acesso às mensagens trocadas entre os dois nas redes sociais nos meses anteriores, e nessas mensagens era mais do que claro que a Lauren não tinha nenhuma intenção sexual com o Cold. Na verdade, ela conversava com ele sempre deixando muito claro em palavras que a relação entre os dois era apenas uma amizade. Enquanto os policiais investigavam então o que realmente aconteceu no caso da Lauren, eles acabaram tendo uma surpresa que chocou ainda mais todas as pessoas da comunidade e principalmente as que conheciam o Cold. Isso porque, após coletarem amostras de DNA dele, os policiais conseguiram ligar ele a outros 3 homicídios que não tinham sido solucionados ali na região. O primeiro era de uma jovem chamada Jill Stacey, de 35 anos. Ela era mãe de 5 filhos e foi vista pela última vez em 9 de outubro de 2009. No dia 26 de outubro do mesmo ano, ela foi encontrada sem vida aos arredores de Prince George por conta de um traumatismo craniano. A segunda vítima se chamava Natasha Montgomery, de 25 anos. Ela também era mãe de 2 filhos e o corpo dela nunca chegou a ser encontrado. Ela foi vista pela última vez no dia 30 de agosto de 2010, saindo da casa de um amigo. O Cold pôde ser ligado ao crime contra a Natasha porque o DNA dela foi encontrado em um machado que ele tinha guardado em seu quarto.
A terceira vítima se chamava Cynthia Frances Moss, de 35 anos, e ela teve o seu corpo encontrado num parque após um mês do seu desaparecimento, em setembro de 2010. O corpo estava em alto nível de decomposição, mas foi possível identificar que ela tinha sofrido um ataque brutal que quebrou a sua mandíbula. Ela também tinha ferimentos pelo corpo, como se alguém tivesse pisado nela diversas vezes com força excessiva. As 3 vítimas ofereciam trabalhos sexuais, portanto, a polícia passou a acreditar que esse deveria ter sido o motivo do envolvimento do Cold com essas moças. Nessa época, além disso, o Cold também fazia o uso de cocaína e ele acabava conseguindo essas drogas também através dessas mulheres. Mais uma vez, então, o Cold foi confrontado com todas essas informações sobre essas outras 3 vítimas e, de novo, ele inventou uma história completamente fantasiosa para as autoridades. Ele disse que de fato estava presente no momento em que todas essas mulheres foram mortas e por isso o DNA dele foi encontrado, mas ele disse que ele não era culpado pelas mortes. Ele disse que estava com essas mulheres nesse momento apenas conseguindo drogas e os serviços delas sexuais também, mas como essas meninas estavam envolvidas com drogas e traficantes, ali no momento quando ele estava no encontro com elas, apareceu um traficante e outros 2 comparsas e esses 3 homens teriam sido os responsáveis pelas mortes dessas moças. E ele só não tinha denunciado nada para a polícia porque foi ameaçado e ficou com medo. A polícia, claro, não acreditou nem um pouco nessa história do Cold porque mais uma vez tinham várias inconsistências, todas as moças morreram em datas completamente diferentes e seria impossível que nessas 3 ocasiões durante o encontro do Cold com elas, esses homens tenham chegado e cometido o crime contra as 3 mulheres da mesma maneira. A teoria dos policiais, então, passou a ser que o Cold marcava esses encontros com essas mulheres ali na casa dele mesmo, em momentos que ele estava sozinho e suas colegas de quarto não estavam em casa, e então, durante ali, o encontro sexual, ele acabava agredindo essas mulheres violentamente até elas perderem a vida. A única que o crime não tinha sido ali, na casa do Cold, teria sido a última vítima, a Lauren. Alguns fatos que corroboravam essa versão da polícia é o fato de sangue de uma das vítimas ter sido encontrado no machado do Cold, que estava ali no porão da casa dele, que era o lugar onde ele dormia, inclusive ele dormia ali no porão, e também foi encontrado o sangue de uma das vítimas tanto no sofá dele quanto também em um tapete que ficava no chão. As 3 colegas de quarto do Cold também testemunharam contra ele no tribunal e uma delas disse que ao voltar da casa da família depois do feriado de Ação de Graças, ela foi até o quarto do Cold, que ficava no porão, ver se ele estava bem, e quando chegou lá ele estava deitado assistindo televisão, mas ela pôde notar essas manchas de sangue tanto no sofá quanto no tapete. Quando questionado, ele disse então para a amiga que estava muito chapado aquele final de semana e então ele acabou adormecendo e quando acordou, percebeu que o seu nariz estava sangrando e esse, seria aí a origem de todo aquele sangue. Porém, como eu disse, depois as amostras de sangue foram testadas e foi confirmado que pertencia a uma das mulheres que perdeu a vida. As meninas também confirmaram que o Cold tinha o costume de se envolver com mulheres que ofereciam esses serviços sexuais. Elas disseram até que várias vezes, quando eles organizavam festas ali na casa e convidavam amigos, o Cold tinha o costume de convidar essas mulheres que ele conhecia pela internet, e isso acabava incomodando muito as suas colegas de quarto e causando conflitos na convivência entre eles. Mesmo com todas as provas contra ele, o Cold só foi colocando ali uma versão em cima da outra. Sempre que ele era pressionado de um lado, ele inventava alguma outra versão extremamente fantasiosa e ele seguiu dessa maneira até o fim, sem confessar os crimes.
Mesmo assim, ele sofreu 4 acusações de homicídio em primeiro grau, até que em setembro de 2011 ele foi finalmente condenado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos de prisão. O crime chocou, é claro, toda a população de Prince George e região, e principalmente todos que conheciam o Cold. Afinal de contas, como eu disse no início do vídeo, ele era um rapaz que não se assemelhava em nada com as características que geralmente nós vemos em serial killers. O Cold era um jovem muito simpático e divertido, teve uma boa família, uma boa criação, nunca passou por nenhum tipo de abuso ou violência em sua vida e também nunca tinha se envolvido em nenhum tipo de crime antes. Até hoje, então, segue sendo um mistério os motivos que levaram o Cold, um jovem de apenas 20 anos que tinha uma excelente vida, tanto em seu passado quanto também pela frente, a se tornar um monstro assassino de mulheres. Até hoje, então, o Cold é considerado um dos serial killers mais jovens da história do Canadá. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Também não esquece de deixar aqui o seu relato sobrenatural ou contando alguma história misteriosa ou bizarra que aconteceu com você para eu contar lá na rede vizinha. Também se inscreve se ainda não for inscrito, deixa o like se você gostou de conhecer mais essa história. E é isso, até o próximo vídeo.